Oi, gente, voltamos. Vamos para a segunda parte da terceira aula de administração eclesiástica. E deixa eu perguntar uma coisa a vocês e deixa eu comentar um pouquinho aqui do exercício. Tenho recebido os e-mails, muito bom. Deixa eu comentar só aqui rapidinho, né? Tem algumas falhazinhas, algumas coisas nos exercícios. Eu acho que faltou um pouquinho mais de interação, de leitura da apostila, de pesquisa também na internet, para saber como é que se faz uma ata, como é que se escreve, como é que se faz um orçamento. Eu sei que a intenção foi maravilhosa, mas muita coisa ali não está certa, tá? Isso é no intuito de vocês fazerem um exercício para que no final a gente avalie. Então, a nota também é no final da matéria, que é lançada a nota, tá? De acordo com os exercícios todos que foram feitos. Ok? E eu quero, então, agora já no início dessa aula, te pedir para fazer o exercício, que não vai ter só esses dias normais para fazer, porque vai ser o último exercício. Então, eu vou dar um prazo maior para você. Você vai me entregar o exercício, deixa eu só ver minha colinha aqui. Para ver o dia certinho que eu botei aqui para você, senão eu mesmo me contradizo aqui. No dia 29 de maio, olha que belezura, você vai me entregar o exercício no dia 29 de maio. E hoje é o quê? Hoje é 18? 11 dias, é muito tempo para fazer. O que você vai fazer? Lembra do livro que eu falei, que tem em PDF? Você conseguiu baixar? Apertei alguma coisa? Não, o som tá normal, tá? Que é esse livro? As 21 indispensáveis qualidades de um líder. O que você vai fazer? Que exercício que eu quero? Eu quero uma resenha. Calma, não se desespere. O título do livro, ó, as 21 indispensáveis qualidades. Então, tem 21 qualidades aqui, que, logicamente, para esse autor, são indispensáveis para um líder. Então, você vai fazer uma resenha, e eu sei que você está no início de tudo, talvez você não saiba o que é uma resenha, você tem que pesquisar o que é uma resenha primeiro, tá, gente? Porque a gente pede alguma coisa, algum enunciado para o aluno não sabe o que é e faz o que quer. Então, também não é assim, não. Então, se você não sabe o que é uma resenha, você vai pesquisar o que é, para fazer o que o professor está pedindo. Então, tem 21 qualidades aqui. Você vai fazer uma resenha das 21 qualidades. Ou seja, a primeira qualidade que o livro fala aqui é caráter. E eu vou te dar o exemplo aqui da minha que eu fiz. Ó, na época era para entregar assim, né? Quando a aula é presencial. Ó, 2 folhinhas, tá vendo? Eu fiz isso na época que eu era a aluninha. Coisa linda, né? Tá guardadinho, ó. Então, 2 folhinhas é o máximo, tá? Para você fazer. Então, a primeira qualidade de um líder que ele fala aqui é o caráter. Você vai fazer uma resenha, você vai ler, logicamente, o que fala sobre o caráter e vai fazer uma resenha, um pedacinho, olha. O meu deu esse pedacinho aqui sobre o caráter, depois um pedacinho sobre o carisma, depois um pedacinho sobre o comprometimento e assim vai. Então, é uma resenha sobre as 21 indispensáveis qualidades de um líder, de John Maxwell. Então, por favor, pesquisem o que é uma resenha, não se desesperem. Você vai levar esse conhecimento aqui para o resto da sua vida. Tenha certeza do que eu estou falando, né? Confie, porque você não vai se arrepender do que você vai fazer, não vai se arrepender do que você vai aprender. Isso vai ser um ensino para a sua vida. Não só como líder de igreja, não só como líder de ministério ou pastor que você seja, ou evangelista, presbítero, obreiro, seja lá o que você for, mas para a sua vida como homem e mulher, tá? Faça isso. Então, vou repetir, para o dia 29 de maio,
Por isso eu falei para você pegar papel e caneta para anotar as coisas agora dessa segunda aula, da segunda parte da terceira aula. 29 de maio, resenha das 21 indispensáveis qualidades de um líder, tá bom? Baixa em PDF porque tem. Se você tiver oportunidade de adquirir o livro, faça isso que você também não vai se arrepender. Então eu quero falar umas coisinhas com você sobre liderança. A segunda parte eu deixei para isso. Tem uma apostilinha também que eu preparei, né? Quando a gente vai em algumas igrejas e faz um curso, ou dá umas aulas, ou prepara alguns líderes para tratar com pessoas, para potencializar aquilo que eles têm de melhor dentro deles. Então eu preparei isso e eu quero dividir isso com você também. Então preste atenção. Vamos ficar aí um pouquinho, deixa eu ver a hora. Tá, aqui já tem a hora que eu vou terminar. Vamos aprender um pouquinho. E se você precisar ou quiser, anota alguma coisinha aí, tá bom? Que você guarde, leve isso para a sua vida também, coloque em prática. E se você está nesse tempo se vendo dessa forma, ou então você está aí sem saber o que fazer, porque é líder, ou ajuda o seu líder, ajuda o seu pastor e está num momento tão difícil, porque está difícil para todo mundo, mas isso vai passar e quem sabe essa palavra vai te dar um ânimo, não com um pensamento positivo não, mas te trazer à memória aquilo que te dá esperança, que é a palavra de Deus e o ensinamento dele, tá bom? Então vamos lá. Ser líder é um chamado pouco invejável, parece glamouroso e glorioso, porém na maioria das vezes é solitário e ingrato. Como veremos, os melhores líderes são, na verdade, servos. Isso a gente não pode esquecer nunca, né? Aquele que quer ser o primeiro que sirva a todos. Doam-se de modo altruísta para alcançar objetivos, sem levar em conta o sacrifício ou o preço. Os obstáculos estão sempre presentes na vida do líder também e o preço que se paga muitas vezes é alto. Renúncias, sacrifícios, horários, paciência e por aí vai. E aprendemos muito com um líder que nós não podemos esquecer, que é Neemias, né? Eu gosto muito dele. Um homem comum no íntimo, que emerge como um dos líderes mais significativos da história. É um livro pequeno também da Bíblia. Se você não conhece essa história toda, eu quero te incentivar a conhecê-lo para aprender um pouco mais sobre liderança. Então eu fiz um resumo sobre essa história, a história judaica, sobre tudo como para que você se localize para entender um pouco mais historicamente. É claro, gente, é um resumão, tá? Então assim, a história judaica começa com Abraão, em aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, mas não foi senão 1000 anos mais tarde que Israel ganhou importância no mundo como nação, com a direção de quem? Né? Sob Saul, Davi e depois Salomão. Israel veio a ser reconhecido como um poder militar importante nos 41 anos do governo de Davi. Perto de morrer, ele entregou o reinado ao seu filho Salomão. Com a morte de Salomão, então estou resumindo tudo para que você entenda um pouco como aconteceu isso. Com a morte de Salomão, houve uma divisão nas fileiras militares da nação. Israel tornou-se um reino dividido, depois que Salomão morreu. 10 tribos migraram para o norte e se estabeleceram em Samaria. As outras 2 foram para o sul e habitaram em Jerusalém e nas regiões circunjacentes. As tribos do norte foram chamadas de Israel e as tribos do sul de Judá. Então, né, você já vai se familiarizando um pouco com essas coisas. Talvez você não sabia que seria assim. Então, durante esse período, literalmente o inferno rompeu as suas amarras, as condições ficaram caóticas. Por quê, gente? Porque um reino dividido não subsiste, né? Então, ali começou toda essa história de guerra, de perseguição, de tudo. Deus julgou Israel
quando os assírios invadiram a sua terra em 722 a.C., as 10 tribos que foram para o norte desapareceram. O reino do norte deixou de existir. Olha, escutem, isso é sério. Um resumo, como eu falei, de tudo isso, mas isso está tudo detalhadamente na Bíblia. Mas alguns do norte fugiram para o sul a fim de quê? De escapar do domínio assírio. A terra de Judá permaneceu uma nação durante mais de 300 anos. Mas, em 586 a.C., claro, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e toda Judá, levando cativo o povo. E aí você sabe, né, o que deu início ao chamado quê? Cativeiro babilônico. Isso a gente vê em 2 Crônicas 36, 18, 19. Você pode anotar isso para depois você ver isso. E ali registra o fim da história de Judá e o início do cativeiro babilônico. Então houve um rei chamado Ciro, que governou a Pérsia, e outro rei chamado Dário, que governou os Medos, que eram os seus vizinhos. As duas nações eram aliadas, mas como o exército persa era maior, né, era o mais poderoso dos dois, eles eram chamados de Reino da Pérsia. Os Medos e os persas invadiram a Babilônia e dominaram. O que aconteceu então? Você vê isso em 2 Crônicas 36, versículo 22. Anota para você ver, porque você vai aprender muito com isso. Então, o plano final de Deus, olha que resumão que eu consegui fazer. O plano final de Deus era levar os judeus de volta à sua terra, porque eles tinham sido cativos, né, na Babilônia. Então, o plano dele era levar. O livro de Esdras também registra como a casa de Deus foi reconstruída na cidade de Jerusalém, mas o templo ficou sem proteção durante 90 anos, até Deus guiar quem? Neemias. Então, se eu não fizesse essa retrospectiva para você entender, você não entenderia isso tudo. Até Deus guiar Neemias a providenciar a liderança necessária para a construção, para a reconstrução desse muro. Então, no livro de Neemias, para você saber, né, o que aconteceu, o homem que guiou seu povo é apresentado em 3 papéis. O primeiro papel que ele desempenha no início, ele era o copeiro do rei. No meio da história, ele é esse construtor do muro, é esse que estava guiando o povo para reconstrução, né, para restauração. E na terceira parte do livro, ele é o governador da cidade e das áreas vizinhas a Jerusalém. Que história tremenda. Então, se você ler aonde eu citei, onde eu falei antes, e depois ler o livro de Neemias e entender tudo, você vai ficar fera, craque, vai aprender demais com a liderança de Neemias. Tem até um livro muito bom, eu não lembro o autor, mas se chama Liderança em Tempos de Crise, baseado todo em Neemias. Muito tremendo. Posso trazer na próxima aula, ou então alguém depois me lembra lá no grupo, lá no WhatsApp, me perguntar, professora, qual é o nome do livro sobre a liderança de Neemias, que eu te falo lá. Quando chegar em casa eu vejo o autor, tá? Então, Neemias foi essa pessoa que começou como copeiro, no início ele era o construtor e terminou como governador. Então, a primeira coisa que Neemias fez, a primeira coisa que ele precisou fazer é uma avaliação. Então, anota aí a primeira coisa que você precisa fazer na sua liderança. Uma avaliação. Avaliar. Olhar. Fazer os levantamentos. Né? Tudo isso a gente está falando de gestão, de direção também. Uma avaliação. A segunda coisa que ele precisa fazer, que já olhou, já avaliou, é a reconstrução. E a terceira, talvez seja mais difícil, perseverança. Então, ele avaliou, ele reconstruiu e depois ele teve que perseverar. O coração negligenciado
a vida com os muros derrubados serão logo vencidos pelo mundo, e o caos prevalecerá. Traga isso para a sua vida. Ó. Faz de conta que é a sua vida que precisa agora fazer uma avaliação, uma reconstrução e uma perseverança. Então, em que parte dessas três você está? Você talvez já tenha reavaliado sua vida, analisado, já reconstruiu muita coisa e agora está esmorecendo na perseverança, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, está atravessando. Então, a perseverança precisa estar ali. Ou então ainda não, você está avaliando ainda tudo na sua vida, ou na sua liderança, ou no seu caminhar como pastor, como pastora, como líder, em que parte você está? Então, olha, um coração negligenciado, você não pode negligenciar isso. Você precisa entender isso. Uma vida com o muro derrubado, uma vida sem proteção, uma liderança sem cuidado, sem proteção, logo vai ser vencido pelo mundo. Logo vai ser vencido pelo vírus, logo vai ser vencido pelo medo, logo vai ser vencido por todas essas afrontas que estamos vivendo. E aí o que vai prevalecer? O caos. Não se limite também a arrepender-se. O arrependimento, né? É por isso que a avaliação serve para isso, para a gente olhar onde estão as coisas. A avaliação serve para você entender aonde estão os buracos, aonde estão, onde estão os rombos nos muros, aonde estão as lasquinhas daquele muro, onde estão as rachaduras, aonde estão o que um reboco caiu, aonde está. E muitas vezes essa reconstrução precisa começar pelo arrependimento. Então eu quero te incentivar nesse momento como líder, como pastor, liderança que você é ou não, simplesmente uma pessoa ajudando, um membro, enfim, mas a gente é líder mesmo. Reconstrua, persevere, não desista. Hoje eu falei para uma pessoa que falou, estou muito cansado. Eu falei, quem não está? Quem não está cansado? Descansa. Aprenda a descansar. Então, as marcas de um líder competente. Eu quero que você coloque aí, né, para ver e se avaliar se você tem essas marcas na sua vida. O líder, a primeira marca, o líder reconhece claramente as necessidades. O líder reconhece claramente as necessidades. Você percebe as necessidades da sua casa, da sua vida, da sua família, da sua igreja, daquilo que você dirige? Você percebe as necessidades? Você é uma pessoa sensível a perceber o que cada filho está precisando, o que cada membro está precisando, o que a sua liderança em si está precisando? Você percebe as necessidades? Você é uma pessoa que percebe? E na sua família? E como filho ou filha? E como amiga? Como amigo? Você percebe as necessidades dos seus amigos? Você é uma pessoa que percebe a necessidade do seu cônjuge? Você é uma pessoa sensível, sabe o que passa no coração deles? Sabe o que passa no coração dos seus pais? Né? Porque nós adultos achamos que não somos mais filhos, achamos que não devemos mais cuidar ou tratar dos nossos pais como deveríamos. Isso não é uma verdade. Né? Você percebe essas necessidades? Você é uma pessoa que claramente entende as necessidades, porque as marcas de um líder competente, a primeira dessa é essa. A primeira marca é essa, o líder reconhece claramente as necessidades. A segunda marca, o líder se preocupa pessoalmente com as necessidades. Tudo bem, você já reconheceu, você já viu, você já entendeu, ou então agora se deparou que não percebia tanto, mas está se dando conta. E aí, vai se envolver pessoalmente ou vai empurrar com a barriga, como a gente fala? Vai se envolver pessoalmente, se preocupar pessoalmente com a necessidade? Eu tenho uma história muito drástica, né, na Bíblia,
E eu queria depois que você lesse, anotasse aí para você ler. É uma lição muito prática de um pai que se recusou a reconhecer a necessidade da sua família. Ele se recusou. A família estava precisando, estava necessitando de algo, necessitando de exortação, necessitando de uma palavra firme, de colocar os filhos no eixo, no lugar, e ele negligenciou isso. Essa história está em 1 Samuel 3. A história de Eli, Samuel e os filhos de Eli. Anota aí para que você aprenda sobre isso, né? Porque precisamos não só reconhecer a necessidade, mas nos envolver pessoalmente para resolver e concluir aquela necessidade, para dar cabo daquilo e não negligenciar ela. Então, os versos 11 e 12 desse capítulo e 13... Eli sabia, a Bíblia é clara, Eli sabia o que estava acontecendo, mas não repreendeu os filhos, não falou com os filhos, não puxou a orelha dos filhos, não colocou os filhos de castigo. Ah, mas eram adultos, né? É o modo da gente falar. Mas ele não fez isso, ele negligenciou. Então, a minha pergunta para você é: há ocasiões em que você sabe que algo está errado na sua casa, mas se recusa a se envolver de coração? A gente está aprendendo a liderar. Há alguma coisa que você sabe que está errado, mas se recusa a se envolver de coração na correção daquilo? Ou você deixa para lá? Como mães e mulheres, às vezes a gente tem mania de deixar tudo para o marido ou para o pai, né? Claro, é o cabeça, é o chefe, é o sacerdote, assim. Mas tem coisa que nós negligenciamos, não queremos nos envolver porque não é confortável. E às vezes você, pai, marido, sacerdote, muitas vezes também deixa para lá, deixa a mulher resolver isso porque com ela é mais fácil. Eu não quero me envolver tanto. Não pode ser assim. Sabe o que acontece dentro da nossa casa? Muitas vezes nós culpamos a igreja por não resolver problemas que foram e nasceram dentro do nosso lar. Nós colocamos a responsabilidade nos líderes, nós colocamos a responsabilidade no professor de escola dominical, nós colocamos a responsabilidade no pastor que não ouviu, na pastora que não orientou, mas deixa eu falar uma coisa, dificilmente a igreja vai ressuscitar o que o lar matou. A igreja não vai ressuscitar o que o lar matou. Então a gente tem que entender isso. Há uma responsabilidade do pai, da mãe, da família, e que às vezes estamos transferindo para as nossas lideranças e falamos que elas são falhas, falamos que elas não se envolvem nos nossos problemas, falamos que elas não se envolvem na nossa família, levamos um problema já instalado de anos da nossa família para a nossa liderança na igreja e queremos soluções vinda deles. Essas soluções tinham que partir de dentro dos nossos lares. É claro que a igreja está aí para te socorrer, amparar, orar, ensinar, capacitar, liderar, mas ela não está ali para criar os nossos filhos e muito menos para se envolver dentro dos nossos lares. Então, dificilmente, raramente a igreja vai ressuscitar aquilo que o lar matou. Era o que estava acontecendo com a família de Eli, tá? E aí a terceira característica, né? O líder dedicado, ele vai primeiro a Deus com o problema. Líder religioso, pastor, pastora, não pode deixar de ir a Deus com o problema. Tem um problema, tem que ir a Deus. Ele sabe a solução de todas as coisas, ele tem a solução de tudo, ele tem a resposta de tudo, ele tem como resolver e como te instruir naquilo que você precisa. Leve a Deus o seu problema. Essa noite eu passei muitas horas da madrugada no colo do Pai. Sabe o que é literalmente no colo do papai? Né, fui para a sala e falei, Senhor, quero ficar contigo, quero o teu colinho. E eu pude ficar horas ali com meu paizinho, chorar, louvar, adorar e entender que ele tem a solução para
todos os nossos problemas. Que problemas são esses, gente? Problemas com pessoas, qualquer que seja, problema com membro, problema com família, problema com liderança, problema com a pessoa que está chorando, problema com tudo. Qualquer problema, qualquer que seja, né? Qualquer problema que seja, não será completamente resolvido até que você leve a Deus em oração. Dependa de Deus, dependa dele. O líder precisa depender dele. O líder tem como o Senhor como direção. A oração é absolutamente essencial na vida de um líder. Na vida de um líder religioso, na vida de um pastor, na vida de uma pastora, a oração é essencial. A oração é a conversa com Deus, a oração é a dependência de Deus, a oração é a fé colocada em ação, a oração é a permissão divina, né? A permissão humana para uma interferência divina na sua vida. Na oração você fala da dependência, você fala da necessidade, você fala do que precisa, do que quer, e ouve, e chora, e confessa, Gente, a oração é tudo na nossa vida, na vida do líder. E aí a outra característica, o líder está disponível para atender a necessidade. Um bom líder tem que estar disponível para atender a necessidade. Você está disponível? Ou você é daquele tipo de líder que fala assim, olha, eu só falo enquanto eu estou na igreja, eu só respondo enquanto eu estou ali. Não, agora, não, é claro, você sabe, precisa ter o seu tempo de descanso, o seu tempo de respeito para a sua família, para a sua casa, mas o líder precisa estar disponível. O líder precisa estar disponível. O líder tem que ter uma disponibilidade para atender às necessidades do povo, a necessidade da ovelha, a necessidade do grupo que ele está liderando. Como um líder não é acessível, como um líder não pode ser achado, como um líder, né, está num pedestal que ninguém chega, que ninguém toca, que ninguém pega, que ninguém se aproxima. Não é um bom líder, é líder e não é um bom líder. Então, nenhum líder está isento também, sabe de quê? De crítica. Anote isso aí. Nenhum líder está isento de crítica. E sua humildade nunca será melhor vista do que pela maneira como aceita e reage às críticas. Está na liderança? Quer esse cargo? Está à frente de alguma coisa? Vai receber crítica. A diferença é como você lida com essa crítica, como você reage a essa crítica. A sua humildade, eu botei aqui, a sua humildade nunca será melhor vista do que pela maneira como aceita e reage às críticas. Como você reage às críticas? Como você está reagindo a elas? A sua humildade é a melhor maneira deles verem isso. Ou você é aquela pessoa que precisa estar sempre se justificando, sempre provando alguma coisa. A pessoa criticou você ou não entendeu alguma coisa e pediu para que você se exponha e você já vem com as pedras nas mãos, como diz aí, armado para se defender, para se justificar. Não faça isso. Entenda, ouça. Peraí, por que você está entendendo isso? Por que você está falando dessa forma se não foi a minha intenção? Então você precisa entender que a crítica vai fazer parte da sua vida. A crítica, como você vai reagir a ela, é que faz toda a diferença de você ser um bom líder ou não. Então vamos lá. Esse momento de desânimo, esse momento de cansaço, esse momento de... Gente, a gente está vivendo um momento, nunca foi tão atual isso aqui que eu escrevi. Nunca foi tão atual. Nunca foi tão... Olha, a hora voa quando a gente fala de coisa boa. Então eu vou correr aqui. Nunca foi tão atual. E o que fazer quando o desânimo vem? Antes do desânimo vir, eu vou te dizer que as causas dele, por que ele pode vir? Aí você pode falar assim para mim, mas eu não te vejo desanimada, eu não te vejo reclamando, eu não te vejo exausta, eu não te vejo cansada. Quem disse que eu não estou cansada, exausta? Quem disse?
E não é só por causa desse momento, mas por quê? Porque o desânimo, ele tem algumas características, ele tem alguns sinais que ele vem dando antes para falar, cheguei no momento que não dá mais. Quando você não dá mais, quando fala assim, eu estou a ponto de chutar o balde, né? Chutar o pau da barraca, chutar o balde, jogar tudo para o alto, gente, já vinha tempo engolindo ou fazendo algo e não percebendo. Então vamos lá, as causas de um desânimo, as causas do desânimo de um líder. Coloca aí, anota se você quiser anotar isso para você. As causas do desânimo de um líder. Primeira causa, perda de força. Você não reparou, mas veio perdendo força ao longo da sua caminhada. Quando você for ler o livro de Neemias, você vai ver que a metade do caminho, gente, a metade do caminho é desanimador para todo mundo. Metade do caminho. Quando você fala metade do caminho, você fala assim, meu Deus, ao invés de eu achar que eu estou chegando, eu estou na metade do caminho ainda. Metade do caminho é desanimador. Sabe por quê? Porque você já está sem força. Então você tem que primeiro olhar para você e falar assim, eu estou perdendo força? Porque se eu estiver perdendo força, eu tenho que me recuperar onde eu estou. Começar a recuperar as minhas forças. Começar a prestar atenção como eu estou. Começar a prestar atenção. Não pense que você é super-homem. Não pense que você é Mulher Maravilha. Não somos. Você tem limitações, você tem particularidades que outros não têm, você tem algumas dificuldades que outros não têm, que é diferente dos outros. Né? Eu sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de força física, não tenho de jeito nenhum, né? Uma pessoa fragilizada na saúde, mas que se permanece de pé durante muito tempo, muitos anos, não só de pé, literalmente, mas de pé fazendo as coisas, né? Na frente, liderando, pregando e um monte, N coisas. Eu falo, como você aguenta? Primeiro, porque eu me conheço. Primeiro eu me conheço as minhas limitações, conheço o que eu posso, conheço o que eu não posso, conheço quando uma garganta arde, quando um nariz coça, né? Quando uma dorzinha conheço tudo que foi feito antes para que chegue nesse ponto. Conheço as minhas limitações físicas, conheço o meu tipo sanguíneo, sei o que eu posso e o que eu não posso, sei o que eu posso comer e o que eu não posso, sei o que eu posso beber e o que eu não posso, sei o que eu posso fazer para ficar fortalecida e o que eu posso fazer para ficar enfraquecida. Então, esse conhecimento faz com que eu não perca força. Ah, mas você não se cansa? Que disse? É o que eu estou falando. Claro que a gente cansa. E quando a gente cansa, descansa. Porque se eu estou sem força, eu não posso ir aonde eu planejei que eu iria. Então, eu aprendi também, nós mulheres, particularidade, né? Momentos menstruais ou pré-menstruais, a gente tem que respeitar o nosso momento. Por quê? Porque eu não posso fazer o que eu faria num momento que eu não estou assim. São coisas que a gente tem que ver. Então, para quê? Para eu não chegar num nível de desânimo total, chutar o balde, chutar o pau da barraca ou fazer o que for, eu tenho que me conhecer, ver as minhas limitações, entender o que eu posso e o que eu não posso, para que eu possa permanecer o quê? Com energia para o restante da caminhada. Outra causa de desânimo é a perda de visão. Se eu não conseguir falar da apostilinha toda hoje, eu termino na outra aula, tá? Para a gente não fazer uma aula muito exaustiva. Já estou quase chegando aos 50 minutos, Rai, vê aí. Nem sei. Ah, ainda tem um tempinho. Então, peraí, ó, fica aí comigo. Então, a segunda causa de desânimo de um líder, perda de visão. O que é isso? Perda do foco, perda do alvo. Perda daquilo que eu planejei. Você não sentou e planejou? Que você aprendeu isso? Eu tenho que planejar onde eu vou chegar, como eu vou chegar, do jeito que eu vou chegar. Você não fez os exercícios e entendeu tudo isso? Planejamento, gerenciamento, controle, organização.
eu tenho um alvo estabelecido e eu tenho que olhar para o alvo. Nós cristãos falamos que o meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Qualquer coisa que passa disso me tira do foco. Então, perda de visão causa desânimo no líder. Olhar para os escombros, vamos levar para Neemias, olhar para o muro destruído, olhar para aquilo tudo queimado, derrubado, causa desânimo. Então, perder a visão causa desânimo. Outra coisa que causa desânimo, perda de confiança. Perda de força, perda de visão, vem junto a perda de confiança. Eu não confio mais nas pessoas, eu não confio mais na minha liderança, eu não confio mais nos líderes que o Senhor me deu, eu não confio mais em ninguém. Perda de confiança faz com que o líder desanime. Perda de confiança. A outra coisa que causa desânimo no líder é a perda de segurança. Por quê? Porque um lugar diferente causa insegurança. Novos desafios causam insegurança. Tudo isso causa desânimo no líder. Então o líder precisa olhar, continuar olhando para o alvo, não olhar os escombros, não olhar a destruição, continuar olhando para o alvo, manter a sua energia, a sua força, não perder essa visão, né? Olhar diretamente para o alvo. Entender que a confiança dele vem do Senhor, confiar nas pessoas que o Senhor deu, buscar isso. Por quê? Porque lugar diferente causa isso, novos desafios causam isso, mas isso precisa trazer, a segurança precisa vir junto para falar, eu estou seguro e vou levar esse povo nessa visão que eu tenho. Eu não posso perder esse alvo. Mas se eu já estou desanimado, como eu mudo isso? Não, professora, mas eu já estou desanimado, já estou desanimada. Eu comecei agora uma caminhada, mas já estou desanimado. Ou então essa situação aí, né, morte demais, desemprego demais, o que eu faço? Eu já estou desanimado, eu já estou desanimada. Então eu vou te dar uma dica, reúna primeiro as suas forças. Reúna esforços, reúna ali, faz o que eu estou te falando, veja se você está bem, veja se você está bem de saúde, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, veja. Busque isso, peça ajuda para isso, reúna. Reúna esses esforços para quê? Para traçar uma meta. Refaça a sua rota. É simples, refaça. Crie uma meta. Crie junta esses esforços todos para você criar uma meta. A outra coisa que você tem que fazer para mudar isso, volte sua atenção para o Senhor. Talvez você esteja colocando atenção demais em coisas, em circunstâncias, em pessoas. Volte a sua atenção para o Senhor. Outra coisa para você mudar isso, mantenha o equilíbrio. Mantendo o equilíbrio nos seus pensamentos, mantenha os seus pensamentos em coisas que vêm do alto. Mantenha o equilíbrio pensando em coisas do alto, pensando nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. Líder, pastor, precisa disso. Se você olhar a circunstância, você vai desanimar, você vai cair, você já vai estar assim. Não, mantenha o seu pensamento no alto. E outra coisa, o que eles fizeram lá, o que Neemias fez no momento em que estava todo mundo desanimado, todo mundo para baixo, todo mundo ali, né? Neemias, a gente não aguenta mais, a gente está com saudade, a gente está cansado, a gente está fracassado. Neemias, uma ideia, por quê? Porque ele estava sempre em comunhão com o Senhor, sempre, olha, vamos manter o que é um ponto de reunião. Vamos determinar esse ponto, vamos determinar um ponto de encontro. Vamos determinar ali um lugar onde a gente se reúne. Sabe o que nós pastores fazemos aqui? Uma vez no mês a gente tem reunião pastoral. Hoje nós somos 6 pastores
6 pastores e a gente está para fazer a ordenação de mais 2. Ao todo nós vamos ser 8 pastores com as pessoas que nos ajudam também. Com as pessoas que nos ajudam na liderança mais pertinho dos pastores, né? Não os outros líderes de ministério, não. E a gente faz essa reunião uma vez no mês, sabe o quê? Ali um sustenta o outro, um ouve o outro, um chora com o outro, a gente ri demais, a gente se restabelece, a gente se fortalece ali. Então, por quê? Porque foi determinado um ponto de encontro, um ponto de equilíbrio, um ponto onde a gente pode se reunir, onde a gente pode se ver. Agora a gente está se reunindo, tem 2 meses que a gente não faz isso, mas as nossas reuniões têm sido feitas online. Zoom, a gente tem o aplicativo do Zoom e quando acaba, porque é só uns 40 minutos, chama de novo. A gente fica ali 40, 80 minutos e quase aí 3 vezes a gente para falar tudo, para rir junto. É a mesma coisa? Claro que não, mas a gente está mantendo isso, né? Como você pode mudar essas coisas para fazer isso? Faça isso. E outra coisa que você pode fazer, se isso tudo já estiver instaurado em você, forme um ministério de serviço aos outros. Gente, a gente só é feliz dando. A gente só é feliz socorrendo. A gente só é feliz amparando, fazendo. Está embutido em nós. Olha, não viva só para si. Não viva, talvez você esteja desanimado porque você está olhando demais para os seus problemas, está olhando demais. E quando você parar e olhar para o lado, vai ver que tem pessoas muito piores que você e você vai falar assim, meu Deus, eu ainda tenho força para isso, glória a Deus por isso. Não, forme um serviço, um ministério de serviço para os outros, para doar, para fazer. Será que a sua igreja já tem aí um momentinho para fazer uma doação de alimento? Já tem esse lugarzinho? Ah, não, a minha igreja é pequena, ainda não fez. Gente, se cada um levar 1 quilo, 2 quilos, junta um pouquinho, vai fazendo isso. Eu estou dando só exemplo. Ou então, às vezes, a sua igreja está envolvida aí em coisas... em trabalhos manuais, em doação de sangue, arrecadação dessas coisas. Faça alguma coisa para os outros, você vai ver como você vai ser útil. Útil demais. Útil demais. E já terminando, passando para a parte final dessa pequenazinha apostila que eu coloquei aqui, eu queria compartilhar com vocês 10 lições, e eu termino aqui. Eu vou falar rápido das 10 lições e eu já vou terminar. Essa foi uma pincelada sobre a liderança, e para você ler, eu quero que você realmente se entregue e seja um líder excelente, eficaz na sua igreja, onde você for, no que você for fazer, aonde você estiver, no que Deus colocar na sua mão. Seja fiel no pouco que Ele colocar na sua mão. Se for para limpar, se for para varrer, se for para falar, se for para mandar um WhatsApp de celular para alguém, faça com excelência, faça melhor mensagem, faça melhor saudação, faça o que for, o que Deus colocar na sua mão. Eu quero que você seja um líder por excelência com essas pinceladas que a gente está dando. Mas eu quero deixar aqui para você 10 lições que nós aprendemos com um animal que você não imagina o quanto a gente aprende com ele. Na verdade, é um inseto. Você já deve ter ouvido falar, é com as formigas. Tem um livro maravilhoso também, me pergunta lá no WhatsApp que eu vou te dar o nome, sobre as formigas. Eu tirei isso desse livro, né? 10 lições que aprendemos com as formigas. Gente, a formiga é sensacional. Provérbios fala disso. Vai aprender com as formigas. Vai ter com as formigas, preguiçoso. Vai ter. A primeira lição que eu aprendo com elas é trabalhar. Trabalhe com vontade. Trabalhe com vontade, faça com vontade. Ah, professora, mas nesse momento ninguém tem vontade de nada, não interessa. Faça com vontade, busque a vontade, olhe para dentro de si, olhe para o que Deus te chamou e eu tenho certeza que isso vai mudar na sua vida. Trabalhe com vontade. Temos de encarar as responsabilidades de peito aberto. A palavra responsável significa aquele que responde pelos seus atos ou pelos atos de outrem, né? De alguém.
Desculpa, engasguei. Devemos corresponder, ser uma resposta e não um problema. Não seja um problema para a sua liderança. Não seja um líder problemático. Trabalhe com vontade. Seja a resposta. Seja a solução. Não seja o problema. Aleluia. Não é pregação, não, é aula. Outra coisa que você aprende com a formiga. Trabalhe com entendimento. Entendimento. É preciso compreender as profundas razões para o trabalho. Trabalhar não é uma maldição, é uma bênção. O trabalho é um presente divino por meio do qual podemos honrar a Cristo, prover o sustento para a nossa família, ajudar os necessitados e cumprir a nossa vocação. Aleluia. O dinheiro tem que ser o seu escravo e não o seu senhor. Você não trabalha para ter dinheiro, você trabalha porque você precisa de sustento, porque você precisa prover. Então o trabalho é dignificante. Não pense nisso, não coloque maldições no seu trabalho, no seu patrão, não faça isso. Outra coisa, seja organizado em tudo. Isso tudo a gente aprende com a formiga, gente, eu estou terminando. Seja organizado em tudo. A organização da vida contribui para o nosso amadurecimento. Devemos traçar metas claras e estratégias definidas, sem falsas expectativas, mas com muita serenidade e alegria. Quarto, tenha iniciativa. Não podemos ficar esperando os outros, nem seguir adiando mudanças cruciais. Tenha iniciativa. Tenha iniciativa. Quinto, adquira recursos. Acha que é só com trabalho? Acha que o trabalho, se você pensa que o seu trabalho é só para ter dinheiro e que o seu problema é dinheiro, o meu problema é dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, não, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa de dinheiro, você precisa de recurso. É diferente. Adquira recurso. Temos de levar a vida financeira a sério, mas recursos não é só finança. Você precisa adquirir recursos a fim de que possa prover sua família e ainda assim o quê? Repartir com os necessitados. Então, às vezes você fala que você precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro, você precisa de recurso. Às vezes seu recurso está num alimento, às vezes seu recurso está numa roupa ou numa coisa que você precisa. Você não precisa do dinheiro, você precisa daquele recurso. Líder, pastor, deixa eu falar. O seu problema não está no dinheiro. O seu problema está no recurso. Peça a Deus que te ensine a adquirir recursos. Aleluia. Sexta coisa, economize. Economize. Não podemos ser levados pelos desmandos da sociedade consumista e gastar mais do que ganhamos. Precisamos de coerência e sabedoria da administração de recursos, principalmente líder. Sétima coisa, trabalhe em equipe. Estou terminando. É necessário compreender a dinâmica do mercado de trabalho sem que sejamos corrompidos pela vaidade e pela arrogância. Devemos apresentar um espírito colaborador, aberto e solidário. Oitavo, administre o tempo com inteligência. Já falei, falei de novo. Agenda. Anote. Sendo o tempo nosso recurso mais valioso, tempo, quando tem uma frase que diz no ditado que tempo é dinheiro, por que eles falam que tempo é dinheiro? Gente, tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. É o recurso mais valioso. Tempo não é dinheiro, tempo é recurso. É o recurso mais valioso. Por quê? Porque nunca mais voltamos atrás. Então, tempo, administre o seu tempo com inteligência. Nono, para a gente está encerrando, nono, conclua as suas atividades. Começou, conclua. Para com essa mania de parar no meio do caminho. Cansou, descansa. Desanimou, se anime novamente. Mas pare com essa mania de desistir. Conclua as suas atividades. Começou, vai até o fim.
Vai até o fim. Não podemos ser fogo de palha. Líder não pode ser fogo de palha. Por isso que precisamos saber se aquela direção veio do alto ou não. Aquele que deu a visão vai dar a provisão. Aquele que deu a direção vai suprir. Aquele que deu... Vai, mas não desanima. Não pare pela metade. Seja perseverante. Seja constante. Seja forte. Seja corajoso. Posso imaginar você dando aleluia aí assistindo a aula. E a 10ª coisa, talvez seja mais difícil de você fazer. Vou te desafiar agora. Desfrute dos resultados do seu trabalho. Em qualquer área. Você é uma pessoa que desfruta do resultado do seu trabalho? Você é uma pessoa que olha, senta e fala assim, agora eu posso desfrutar porque eu já fiz tudo e eu só tenho agora que descansar. Você é uma pessoa que desfruta porque você também precisa aprender a hora de descansar, de curtir, de se alegrar, de estar em família. Né? Confessar aqui, tem 2 anos que eu estou aqui no ministério e eles não tiravam férias. E eu tiro férias, gente. Todo ano eu tiro férias. E foi muito difícil deles entenderem isso. E eu falei, não, em janeiro eu vou tirar férias. Mas não pode? Como não pode? Pode. Como não pode? Pode. Você precisa aprender a descansar, a tirar férias. E precisa fazer isso na sua liderança. E fazer com que eles descansem também. Por quê? Porque é ali que eles vão recarregar as energias, é ali que eles vão ficar em família, é ali que eles vão passear, que vão desfrutar. Precisa desligar um pouquinho. E a gente não está falando aqui, para de ser religioso, que eu não estou falando tirar férias de Deus, não. Se você é uma pessoa que pensa que tira férias de Deus, não, você tira férias de serviço, de trabalho. Não quer dizer que você está passeando, você está longe de Deus, não. Para com isso, mas aprenda a descansar, desfrutar do fruto do seu trabalho, a olhar e falar assim, por isso que o líder precisa fazer outro líder. Como é que você vai tirar férias se você não deixou uma pessoa responsável, não ensinou a ninguém? Ou então você morreu, deu um quiprocó, um piripaque e não tem ninguém para fazer mais nada por você? Ah, para com isso, descansa, 10 coisas, viu? Rapidinho eu falei, você anotou o que quis, então... Eu te espero aqui na semana que vem para a nossa última aula. Se você estivesse em sala de aula junto comigo, a gente vai falar assim, vamos fazer um cafezinho, você pode trazer um bolinho, que a gente vai comemorar o encerramento dessa aula de administração eclesiástica, mas você não está aqui, você está aí do outro lado. Então, eu te espero com expectativa para a última aula, 4ª aula, e recapitulando, exercício para o dia 29 de maio, uma resenha sobre as 21 qualidades de um líder, tá? Qualquer dúvida, me chama lá no grupo, fala comigo no grupo que eu vou tirar as dúvidas e quando chegar em casa eu passo o nome dos 2 livros que eu falei com você aqui, tá bom? Um grande beijo, eu espero que eu tenha contribuído demais para você, me perdoe qualquer falha, nós estamos num momento muito difícil, eu não estou diferente de você, não estou, os dias são maus, a gente tem dormido pouco, a gente tem chorado muito, a gente tem orado muito, a gente tem se cansado muito, mas ainda assim eu quero dizer para você, não desista. O Senhor conta contigo, o Senhor conta com a sua perseverança, conta com a sua garra. As pessoas estão contando com você, tem pessoas que só você vai passar pela vida delas. Então eu quero ministrar sobre a sua vida a força que vem do alto. Eu quero ministrar sobre a sua vida, ainda como professora, mas eu sou também pastora, mulher de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você não será abatido, que isso tudo vai passar e que você vai ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Um grande beijo, até semana que vem, eu te espero aqui. Deus te abençoe.